Então, dando continuidade a essa série de vídeos aulas sobre a nova lei de licitações, chegamos então no vídeo de número 7 e vamos trabalhar então a última parte do processo geral de contratação, que é justamente a execução contratual. Sempre lembrando que nós estamos tratando da nova lei de licitações de contratos administrativos, a lei 14.133, de 1º de abril de 2021, cuja vigência obrigatória ocorrerá a partir de abril de 2023. Nos modos que antecederam a este, nós fizemos um apanhado geral da lei, das modalidades, dos critérios de julgamento, trabalhamos com a documentação necessária à contratação com o poder público, as hipóteses de dispensa de inexigibilidade, os instrumentos auxiliares de contratação, enfim, tudo aquilo que diz respeito à fase interna, ao planejamento da licitação, ao processamento em si do certame ou elaboração do processo de contratação direta. E agora então chegamos à última parte, que é justamente a parte da execução contratual. Sempre que eu tiver uma relação jurídica com a administração pública, como regra, eu também terei um instrumento que vai formalizar esta relação jurídica, e esse instrumento, indica a lei, é o contrato. Sabemos que em algumas hipóteses o contrato pode ser dispensado, e veremos aqui exatamente quais são, mas a regra é que o contrato exista. Quando a gente faz uma comparação entre a nova disciplina, a disciplina de 2021, e a disciplina atual de 1993, da Lei 8666, a gente verifica que lá, na legislação de 93, as cláusulas necessárias a todos os contratos administrativos estão expressamente arroladas no artigo 55 da Lei 8666. Na nova legislação, elas estão no artigo 92. E o que o artigo 92 prevê? Ele prevê a recepção integral de todas as cláusulas do artigo 55 da 8666 de 93, com o acréscimo de cláusulas novas, que a legislação de 2021, por ser mais moderna e mais atual, entendeu mais adequada ao momento histórico em que a gente vigora a partir da experiência dos órgãos de gestão, dos órgãos de fiscalização em relação à execução do contrato. Então, além das cláusulas do artigo 55, que já são velhas conhecidas da gente, nós temos novidades no artigo 92. E a primeira dela é uma cláusula que diz respeito à matriz de risco do contrato. Os conceitos da nova lei de licitações também estão no artigo 6º, e ali eu vou ter basicamente como matriz de risco aquelas situações que no contrato são mais sensíveis a variações e a oscilações no tempo da sua execução. Por exemplo, num contrato de serviço de transporte escolar, uma matriz de risco seria claramente a variação do preço dos combustíveis, que infelizmente é uma realidade que nós temos nos últimos tempos. É um bem que varia significativamente e a todo instante, e portanto é algo que eu vou ter que indicar como matriz de risco. Entretanto, existem contratos que não têm uma matriz de risco, ou seja, que não têm uma possibilidade de variação grande. Por exemplo, uns contratos de consultoria jurídica. Ora, a consultoria jurídica prestada a partir do estabelecimento do advogado contratado em relação ao município não tem uma matriz de risco. Não é um serviço cujos insumos, cuja forma de prestação da sua atividade esteja sujeito a variações intempestivas ou em percentuais muito grandes ou muito pequenos. Então, talvez, nesse exemplo de contrato, eu não tenha uma matriz de risco muito significativa, assim como poderia acontecer, por exemplo, num contrato de formação contínua de servidores num estabelecimento de ensino. Dificilmente isso é um tipo de serviço que está sujeita à matriz de risco. De qualquer sorte, quando eu identificar que existe algo que pode oscilar ao longo do tempo da execução contratual, eu vou eleger como matriz de risco e o contrato vai indicar expressamente como matriz de risco essa situação sujeita a oscilações. A segunda novidade é que agora eu acabo tendo um prazo para responder o pedido de repactuação de preço do contrato, que eu não posso confundir com o pedido de reajuste, nem com o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A repactuação de preço vai acontecer basicamente naquelas hipóteses que eu até posso entender que são matrizes de risco do contrato, como, por exemplo, os valores de dissídio de aumento de categoria profissional, quando eu sei que sempre vão acontecer numa data previamente determinada, geralmente 1º de maio de cada ano, mas eu ainda não tenho a convicção
de qual será o percentual e, conforme o caso, esse percentual pode realmente impactar e até inviabilizar a execução do contrato nos preços inicialmente firmados. O outro prazo é o prazo também para resposta aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, aquilo que está hoje no artigo 65, inciso 2, letra D, da Lei 8666 de 93, agora é mantido pela novel legislação, mas com a diferença que eu tenho um prazo para responder. E onde é que vai estar esse prazo? No contrato, e se não tiver no contrato, num dos tantos regulamentos que o município deve editar para poder bem aplicar a nova lei no seu território. Também, uma cláusula necessária aos contratos é o prazo de garantia mínima do objeto entregue, observados os prazos eventualmente estipulados na lei e em outras normas técnicas, evidentemente quando o objeto se sujeitar a ter uma garantia mínima. Muitas vezes o que eu adquiro é para consumo imediato, portanto eu não tenho condição de estabelecer nenhum tipo de garantia. Tenho ainda outras novidades, como por exemplo a necessidade que o contrato preveja a necessidade do número mínimo de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social. Nós já identificamos no módulo anterior, quando tratava dos documentos de habilitação, a necessidade que o licitante tem de declarar que atende isso e que, portanto, essa declaração depois tem que estar escrita no contrato, quando evidentemente a sua empresa, pelo seu ramo de atividade, pelas suas características de tamanho, de faturamento, etc., tiver que destinar cargos para pessoas com deficiência ou para reabilitados. Também preciso prever no contrato qual é o modelo de gestão do contrato, ou seja, de que maneira vai ser apurada o resultado desse contrato, né, conforme o meu regulamento. Sempre lembrando que um dos regulamentos obrigatórios da edição é o regulamento que trata das atribuições do agente de contratação, do pregoeiro, das equipes de apoio, dos fiscais e dos gestores do contrato, da assessoria jurídica e do controle interno, que agora, na nova lei, acabam tendo uma participação de apoio permanente em toda a licitação, entendido fase interna, fase externa e também execução contratual. E uma cláusula, se for o caso, que preveja em que tempo de antecedência eu vou ter para regularizar pendências, para que regularizadas possibilitem a emissão de uma ordem de serviço para início de obra ou até uma ordem de serviço para que a prestação efetivamente de serviço, que não obra, continue a ocorrer, evidentemente, se a licitação tratar de um desses objetos. Havia dito que, como regra, a celebração do contrato é a tônica da nova lei, também é da lei de 93, e eu tenho algumas exceções. Quando eu estiver tratando de uma dispensa em razão do valor, que são as hipóteses do artigo 74, incisos 1 e 2 da nova lei, eu não preciso ter o contrato, mas preciso ter sempre um documento escrito, que pode ser um empenho, pode ser uma carta-contrato, que é um contrato reduzido, ou até uma autorização para fornecimento, para início de serviço e assim por diante. E uma outra hipótese de dispensa do instrumento contratual é quando eu estiver tratando de uma aquisição para fornecimento de bens, esses bens terem uma entrega imediata para a lei de licitações é toda aquela entrega realizada num prazo de até 30 dias e que dessa entrega não resulte a obrigação de garantia ou de assistência técnica. Então, nessa hipótese de entrega imediata, da qual o bem não precisa necessariamente ter garantia ou assistência técnica, eu também posso dispensar a minuta de contrato. Nas execuções contratuais, continuo com a necessidade de ter uma cláusula que preveja o reajuste de preços, desde que esse contrato tenha mais do que 12 meses, e esses 12 meses são contados da data do orçamento, não da data da assinatura. Portanto, às vezes o orçamento acontece um mês antes da assinatura, e quando o contrato celebra ou fecha 11 meses de vigência, o contratado já tem o direito ao reajuste, porque da data do orçamento já passaram 12 meses, embora não tenha 12 meses de execução contratual. Eu vou ter que indicar, então, a necessidade do reajuste, a data base e a data do orçamento estimado, e o índice eu vou definir qual é o índice de medição da inflação. Comumente utilizado o IPCA, nada impede que o município utilize outros índices, ou até tenha uma média ponderada entre os índices mais conhecidos, como INPC, IPCA e IGPM, conforme o caso. Nós sabemos que conforme o momento do ano, conforme o tempo da medição, o índice pode dar um pouco mais alto, o outro pode ter uma variação um pouco menor. Nada garante que o meu índice seja
no momento da sua aplicação, aquele que tem a menor medida de variação da inflação. Além dessa cláusula mínima, nós vamos ter então, e a nova lei traz uma conceituação um pouquinho diferente, ela fala que quando eu trato de reajustamento, eu tenho um reajustamento em sentido estrito e a repactuação. A repactuação vai acontecer quando eu tiver a predominância de mão de obra. Justamente por quê? Pelo que eu havia falado. Quando eu falo em repactuação, eu estou falando basicamente da revisão de remuneração dos trabalhadores do contratado vinculadas à variação de dissídio coletivo da categoria correspondente. Sempre que eu estiver falando em reajustamento, uma hipótese do reajustamento é a repactuação, e a repactuação está sempre vinculada a contratos com predominância de mão de obra ou com quase totalidade de mão de obra. E o reajustamento é nas hipóteses em que a predominância não é mão de obra. A repactuação é destinada, então, à manutenção do equilíbrio financeiro, à revisão de valores dispendidos com o pessoal utilizado para a prestação de serviços a meu favor, e aí eu tenho a data base vinculada ou à apresentação da proposta, ou, conforme o caso, ao acordo ou à convenção coletiva que vai, então, determinar essa majoração. E essas disposições estão no artigo 135 da nova lei, e aqui a gente tem que ter uma especial atenção. A publicidade dos contratos, ela continua existindo, e agora de uma maneira muito simplificada, tanto em relação a prazo, quanto em relação ao local. A gente já viu que todos os documentos relacionados às contratações públicas têm que estar disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, no nosso PNCP. Assim é, tanto a minuta do contrato, quanto dos seus aditivos. E aqui eu tenho um prazo para encaminhar essa minuta de contrato assinada, ou o contrato assinado, e o aditivo também, que é um prazo de 20 dias úteis, se o contrato decorre de uma licitação, ou 10 dias úteis, se o contrato é feito através de um procedimento de contratação direta por dispensa ou por inexigibilidade. Então, da data da assinatura do contrato, 10 dias úteis ou 20 dias úteis, sempre lembrando que na nova lei os prazos são em dias úteis para que a publicidade ocorra no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Essa é uma regra importante também. E a execução contratual continua sendo garantida por um percentual calculado sobre o valor inicial da contratação. Também mantidos os percentuais da lei de 93. 5% como regra e como exceção 10% se for uma contratação ou de grande vulto ou de uma complexidade técnica tamanha para quem está contratando, levando em consideração a realidade do município contratante e também dos riscos envolvidos que ele tem. Então aí eu posso chegar até 10%. Eu tenho, além disso, das garantias tradicionais de 5% ou 10%, conforme o caso, uma novidade na Lei 14.133 de 2021. Eu tenho a possibilidade de ter uma garantia adicional por seguro, que pode chegar a 30% da parcela do contrato. E nessa forma de seguro, que garante até 30% da execução contratual, acontecendo a ruptura do contrato, a seguradora é obrigada, por conta própria, não a pagar o valor correspondente em até 30% daquilo que deixou de ser executado, mas se responsabiliza a executar diretamente a parcela faltosa ou a contratar alguém para fazer a execução em seu nome. Então, nessa hipótese, ao invés da seguradora entregar o valor segurado ao município, no máximo até 30% da parcela, ela se encarrega de terminar a etapa ou de contratar alguém para fazer o término dessa etapa que foi inadimplida pelo contratado inicial, que foi segurado através desse novo tipo de garantia. Nós não temos precedente, porque, enfim, é algo novo, mas a inspiração é basicamente um direito norte-americano, em que todas as obras públicas contratadas via de regra são 100% seguradas e as seguradoras acabam funcionando também como grandes fiscais da obra, afinal, têm todo o interesse em não serem chamados a indenizar. Então aqui eu teria também um reforço na fiscalização dos contratos, porque, afinal, além da fiscalização e da gestão promovida pelo município na forma do seu regulamento, eu teria também a atuação de um terceiro, de um externo, que seria o segurador, que teria todo o interesse em acompanhar a boa execução do contrato para evitar o seu desembolso posterior a título de execução do seguro. A vigência dos contratos foi significativamente alterada,
Lembrando que na lei de 93, como regra, os contratos vigoram pelo exercício em que celebrados. Essa é a regra do artigo 57. Eu tenho algumas exceções, como obras que ultrapassem pelas suas características de execução o exercício, os serviços de natureza contínua, que podem chegar a 60 meses, e depois mais 12 meses pelo parágrafo 4º do 57, se tratar de uma situação excepcional, e ainda locação de programas ou sistemas de informática, cujo prazo pode chegar a 48 meses. Os contratos de fornecimento na legislação 93 não têm possibilidade de prorrogação. A nova lei agora disse o seguinte, que todos os contratos cujo fornecimento seja contínuo, ou seja, naquelas hipóteses em que a aquisição daqueles bens seja uma necessidade contínua da administração, esses contratos também podem ser prorrogados e podem chegar ao prazo máximo de 5 anos. E mais adiante a lei diz que esse prazo de 5 anos pode ser transformado em 10 anos. Portanto, resumindo, sempre que eu tiver uma contratação, inclusive fornecimento de bens de natureza contínua, o meu contrato pode chegar, não é obrigado, mas pode chegar ao prazo máximo de 10 anos. Também os serviços contínuos admitem a vigência decenal. O que é importante a gente ter presente aqui? Que isso é uma possibilidade, mas que para que eu possa utilizar essa possibilidade, a minha minuta de contrato que acompanhou o edital, e se possível ainda o edital, diga da possibilidade de prorrogação. Por quê? Porque um dos crimes trazidos pela nova lei de licitação, previstos no Código Penal, é justamente prorrogar contrato sem previsão expressa no instrumento de convocação ou sem previsão expressa no próprio contrato. Então eu tenho a possibilidade, não tenho a obrigatoriedade, mas para eu utilizar a possibilidade, eu tenho que ter a previsão no edital e ou no instrumento de contrato. Mas isso é alguma coisa que tende a dar estabilidade nas contratações feitas pelo poder público e talvez sirva como um atrativo para empresas que hoje acabam não participando da licitação, justamente porque contratos de 1 ano ou até menos do que isso acabam não sendo interessantes do seu ponto de vista econômico. Quando, eventualmente, eu for prorrogar o contrato, eu tenho que fazer justificativas, diz a nova lei. E que justificativas são essas? Atestar que eu tenho uma vantagem econômica nessa prorrogação, ou seja, que o preço praticado continua sendo de mercado, e para isso eu vou ter que atestar essa situação, vou ter que demonstrar também que eu tenho crédito orçamentário no orçamento que vai suportar a despesa da prorrogação suficiente para atendimento, e preciso verificar se o contratado continua possuindo as condições iniciais que autorizaram a celebração do instrumento. Basicamente verificando no SEIS e no SINEP se ele ainda mantém as certidões negativas de inoneidade e se ele não está impedido de fazer a contratação comigo. Então, em todas as prorrogações de contratos, que são possíveis até o máximo de 10 anos, eu preciso em cada uma delas ter essa justificativa de que isso representa vantagem econômica, de que eu tenho dotação orçamentária e de que o contratado continua atendendo todos os requisitos para continuar se relacionando com a administração. Então a vigência máxima chega a 10 anos, podendo evidentemente ser rescindido a qualquer momento ou ser extinto sem nenhum ônus adicional, desde que a administração não tenha mais interesse naquilo. Responsabilidade pelos encargos decorrentes do contrato. A nova lei estabelece a mesma regra da lei de 93. Como regra, o contratado é o responsável único por essa situação e ele tem que dar conta. Ou seja, a sua inadimplência em relação aos seus empregados, aos seus fornecedores e a outros que eventualmente se relacionem com ele para auxiliá-lo na prestação de serviços ao poder público, não afeta, não transfere para a administração a responsabilidade pelo adimplemento de eventual parcela não paga. Entretanto, e essa é uma questão importante, naquela figura dos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que nós já vimos em módulos anteriores, nessa hipótese, se for demonstrada falha na fiscalização, e eu recordo que lá no artigo 50 da nova lei existe exatamente um rol de procedimentos que devem ser adotados pela administração para fiscalizar os contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Se for detectado falha na fiscalização, o município poderá ser chamado de forma solidária a responder pelos encargos previdenciários. Solidária é aquele tipo de obrigação em que o credor escolhe de quem cobra,
Então, eventualmente, o trabalhador que não teve os seus direitos previdenciários atendidos pode escolher se cobra da empresa ou se cobra do município, e a gente já sabe qual é a resposta. Ou, em relação aos demais encargos e obrigações trabalhistas, o município não teria ou não terá a responsabilidade solidária, mas terá a responsabilidade subsidiária, que é aquela que eu só respondo num segundo momento. Se o primeiro demandado da empresa não tiver condições, então eu acabo assumindo essa situação. Lembrando que a responsabilidade solidária pelos encargos previdenciários e a subsidiária pelos encargos trabalhistas acontece exclusivamente nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que não são obrigatórios a sua celebração, e ainda assim, se nesses contratos eu determinar ou identificar que há uma falha na fiscalização do município. E essa falha vai ser demonstrada se não restar provado que o município fiscalizou aquelas situações que estão elencadas no artigo 50 da nova lei de licitações. Bom, mas para eventualmente tentar afastar, diminuir, suprimir a minha responsabilidade, eu também posso exigir nos contratos algumas garantias do contratado, não em relação à execução do objeto, mas em relação à eventual responsabilização por encargos, através de caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia para verbas inadimplidas. Posso condicionar o pagamento à demonstração de que ele quitou as verbas do mês anterior. Posso efetuar o depósito em conta vinculada, ou seja, eu abro uma conta em nome do fornecedor, do contratado, deposito sempre a tal data, mas só libero para ele quando ele demonstrar que atendeu todos os requisitos e todos os pagamentos do mês anterior. E posso ainda ter uma previsão que, se ele eventualmente não atender às demandas trabalhistas, de que eu, município, ao invés de pagá-lo, pagarei diretamente aos seus empregados e só devolverei a ele o saldo se existir saldo. Salvo contrário, ele nada receberá. Então eu tenho essas condições e essa é algo muito importante. Em relação à responsabilidade das obras, aqui a lei tem uma questão muito interessante que diz respeito com a execução contratual das obras. Ela vai definir o seguinte, que se uma obra paralisar por responsabilidade do contratado e essa responsabilização durar mais, essa paralisação, melhor dizendo, superar 30 dias, um mês, eu tenho que botar uma placa na frente da obra dizendo que a obra está parada por responsabilidade da empresa X, que é a contratada, e tem que indicar nessa placa, e essa é uma disposição um pouco estranha, mas está na lei, a gente tem que conhecê-la, né, e que a previsão de reinício das obras é em tal data. Então isso vai acontecer quando as obras forem paralisadas, sem nenhuma responsabilidade do município, ou seja, por conta exclusiva da empresa contratada, e aí, se durar mais que um mês, não tiver nenhum argumento, eu tenho que informar através de placa colocada no canteiro de obras, no local da obra, de que está paralisada por responsabilidade da empresa e, inclusive, indicar qual é o prazo previsto para a retomada daquilo. Claro que todos os contratos podem ser alterados, admitem alteração. Essa alteração pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa. Qualitativa é quando a alteração decorre de uma modificação, por exemplo, do projeto, de uma adequação de projeto. Né? E essa é uma possibilidade unilateral, a administração determina. E a quantitativa é, eu não tenho alteração no projeto, mas tenho alteração nas quantidades, por isso o nome quantitativa. Tá? Os percentuais de acréscimo ou de redução nas alterações ditas quantitativas continuam sendo os mesmos da Lei 8.666, 25% e 50%, conforme o caso de aquisição ou reforma de edifício ou equipamento, nessas hipóteses, nessas duas últimas, os 50%. Então, nesses casos, o contratado é obrigado a aceitar a alteração quantitativa que vá até 25% de acréscimo, desça até 25% de decréscimo, e se eu estiver falando de reforma de edifício ou de equipamento, até 50%. Desde que, e essa é uma questão importante, está previsto expressamente no artigo 126, que o meu aditivo não transfigure o objeto da contratação. Aliás, é uma questão muito interessante. Quando eu falo de alteração quantitativa, evidentemente, eu só posso alterar aquilo que está licitado. O que não está licitado não é possível de alteração. Então, eu tenho que alterar o objeto, a mais ou a menos, que eu licitei. Até porque ele é o único que eu tenho o menor preço. Ele é o único que eu sei que a empresa efetivamente tem as condições técnicas, por exemplo, de fazer a prestação.
E os contratos podem ser também alterados por acordo entre as partes, né? Quando eventualmente for interessante substituir a garantia da execução, por exemplo, contratar depósito em engenheiro, já executou 90% da obra, precisa daquilo para fazer um caixa, e a administração entende que isso é relevante para a sua continuidade e a sua saúde financeira. Quando eventualmente eu precisar modificar a maneira como a obra está executada, né, eu quero mudar o regime de execução, às vezes eu quero que as medições aconteçam em mais ou menos tempo. Quando eu preciso mudar a forma de pagamento, porque o contratado acaba sendo sujeito a uma nova regulamentação tributária de pagamento de tributos, ele tem antecipado uma obrigação, desde que eu não pague nada antes de ser completamente executado, eu também tenho a condição. Ou para estabelecer o nosso famoso reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, hipótese em que eu não tenho nem limite de percentual máximo, nem limite de percentual mínimo para isso. Especificamente em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro, eu também tenho uma novidade. Qual é a novidade? A novidade é que a lei passa a prever expressamente que mesmo o contrato findo dá direito ao contratado de rever os valores a título de reequilíbrio econômico-financeiro, de revisão do preço, desde que ele tenha pedido o reequilíbrio durante a execução do contrato. Então, ainda que o contrato tenha acabado, se o pedido de reequilíbrio foi feito na sua execução, ele está autorizado a fazer essa solicitação. E aí eu vou em relação ao recebimento do objeto dos contratos, que é o desejo de todos. O recebimento ocorre, em princípio, provisoriamente e, num segundo momento, definitivamente, conforme o meu regulamento tiver estabelecido. Bom, para que eu faço o recebimento provisório? E não necessariamente é de obra, pode ser de qualquer tipo de coisa. Para testar, para verificar se existe algum vício, etc, etc e etc. Então, nessas situações, o recebimento provisório acaba também sendo um modo de verificar a qualidade daquilo que está sendo ofertado, inclusive em relação a objetos entregues, em que eu posso pegar e, por amostragem, parte do que foi entregue, testar e verificar se o bem, por exemplo, serve à destinação. Mesmo que eu tenha o recebimento definitivo, isso não vai afastar que a administração solicite que ele atenda a algo que surgiu depois da entrega, especialmente em relação a obras e especialmente em relação à solidez das obras, que, aliás, pela nova lei, o prazo mínimo é de 5 anos, quando a gente sabe pelo Código Civil brasileiro o prazo máximo é de 5 anos. Então a gente sabe que nas licitações eu posso pedir mais do que 5 anos de prazo de solidez da obra, desde que haja justificativa e, claro, sabendo que quanto maior o prazo de responsabilidade do contratado, evidentemente, isso terá um reflexo sobre o preço. Em relação ainda aos contratos, o pagamento antecipado, o que eu tenho aqui? Uma regra geral de vedação de pagamento antecipado, como regra geral, mas uma possibilidade, conforme o caso, de existir pagamento antecipado. Hoje nós já temos o pagamento antecipado, embora não tenha uma previsão expressa na lei. Por exemplo, em situações que o mercado só trabalha com pagamento antecipado. O melhor exemplo são os contratos de transporte. Transporte rodoviário, transporte aéreo, etc. O município sempre compra a passagem antes de receber o serviço. E se assim não fizer, não vai conseguir transportar lá os servidores, deslocar o prefeito até Brasília ou até a capital do estado para que cumpra as suas agendas. Mas a lei nova, dizendo que eu também posso pagar antecipado, não só nas hipóteses que a condição é inafastável para que eu tenha o serviço, como no exemplo do transporte, mas quando, por exemplo, representa uma economia financeira. Vamos imaginar que a administração tem um interesse em qualificar servidores num curso e a organização deste evento diga que se pagar até 20 dias antes eu tenho um desconto de 10%, de 15%, e se pagar no ato do curso ou até 30 dias depois, o preço é cheio. E talvez o secretário da Fazenda, com a disponibilidade financeira, evidentemente, porque se não tiver, nem temos o que discutir, ele vai dizer o seguinte: opa, se eu pagar 20 dias antes, eu tenho um desconto de 10% ou 15% e vou mandar 10 servidores. Então, realmente vale a pena e eu tenho esta possibilidade de fazer o pagamento antecipado e também de exigir garantia, se for o caso, para que, caso o evento não ocorra, eu tenha o meu dinheiro de volta, desde que a responsabilidade seja do prestador de serviço. O melhor exemplo é, se eu vou lá, adquiro uma passagem de
de transporte rodoviário e não compareço no dia do embarque na rodoviária, eu não posso pedir que ele devolva, afinal o transporte estava à minha disposição. Agora, se o transporte não acontece porque, eventualmente, o ônibus da empresa estragou e ela não tinha como substituir e o transporte acaba não acontecendo, evidentemente o município tem direito a restituir o preço pago. As hipóteses de extinção contratual continuam existindo da mesma maneira como existe na lei de licitações, basicamente como direito do contratante, o contratante é o município, nas hipóteses de que não há cumprimento ou há cumprimento irregular, quando o licitante ou o contratado, melhor dizendo, desatende regularmente as minhas notificações ou indicações, quando ele altera ou modifica o seu escopo societário, desviando a finalidade, quando entra em falência ou insolvência civil, se pessoa física, a recuperação judicial não autoriza a extinção do contrato, mas a falência sim. Caso fortuito ou força maior comprovados, eventualmente eu perco o direito, o interesse naquela contratação, porque aconteceu algum fato que eu não tenho controle. Atraso na obtenção de licenças, ou seja, eu não tenho mais tempo para fazer a obra, porque não tenho mais licenças. Razões de interesse público, devidamente justificadas, ou, se for o caso, em que ele está obrigado à reserva de cargos e não faz essa reserva. E eu acabo tendo também a extinção contratual como direito do contratado, do meu fornecedor, quando o município determina uma supressão além do limite autorizado, os 25%, quando eu mando suspender por mais de 6 meses a execução do contrato, quando eu mando suspender repetidas vezes, que somam juntas 90 dias úteis, quando eu atraso mais que 2 meses dos pagamentos, ou quando eu não libero a área para que ele possa ocupar para prestar o serviço, ou para ali fazer a obra. Sempre lembrando que na suspensão da execução por mais de 6 meses, nas respectivas suspensões que somadas ultrapassem 90 dias úteis, ou no atraso superior a 2 meses, isso não será causa de rescisão do contrato, se eventualmente decorrem de calamidade pública, de perturbação grave ou de guerra. Guerra que tenha uma influência evidentemente direta sobre a execução do contrato. A extinção do contrato pode ser feita de forma unilateral, determinada pela administração, né, consensual, as partes concordam, fazem um distrato, né, ou por conciliação, mediação ou até um comitê arbitral de resolução de disputas, ou ainda por decisão judicial. Então eu tenho todas as formas tradicionais, mais as modernas formas de conciliação, mediação, comitê de disputa ou juízo arbitral. E na extinção do contrato, se ela acontecer de forma unilateral a partir de uma determinação da administração, eu tenho a condição de executar a garantia e, se for o caso, assumir imediatamente o objeto. E, se for o caso, até utilizar instrumentos ou equipamentos da empresa que foi contratada para garantir que não vai ter prejuízo na prestação dos meus serviços. Bom, a nulidade dos contratos, ela acaba sendo relativizada. Eu havia falado no modo específico sobre a licitação da possibilidade de saneamento do processo licitatório, a partir do artigo 12, inciso 3 da lei, e aqui eu também tenho a possibilidade de sanear o contrato. Ou seja, se eu verificar que o contrato foi celebrado com alguma cláusula que tem nulidade, eu posso tentar rever isso através de um saneamento para tentar realmente salvar a contratação feita pela administração. E assim, então, nós encerramos o módulo 7, o módulo da execução contratual, e vamos para, posteriormente, um novo módulo para encerrar a nossa série de vídeos aula sobre a nova lei de licitação, tratando das sanções administrativas em relação a cada execução contratual.